Então, nós vamos falar um pouquinho sobre juros compostos. E aí a gente começa com essa história bacana, né? Que trata da caderneta de poupança, que pode ser uma das aplicações para você guardar o seu dinheiro e lá na frente ter um retorno, né? Então, vamos ter atenção aqui ao texto e eu vou grifar alguns pontos. Depois de muito trabalho, Miguel juntou R$ 500. Então, isso é o seu capital, né? E aí ele abriu uma caderneta de poupança para seu filho como presente pelo 10º aniversário. Cuidado que essa informação também acaba sendo importante, porque a poupança não foi aberta quando a criança nasceu. A poupança foi aberta quando ela tinha 10 anos. Outra parte importante, o rendimento dessa caderneta de poupança é 0,6% ao mês. Informação também importante. E não vai ser feito nenhuma retirada nem depósito. Isso quer dizer que você pegou R$ 500, colocou na caderneta de poupança quando a criança tinha 10 anos e esqueceu. O filho de Miguel completou 18 anos, ou seja, se passaram 8 anos. E aí a pergunta é, quanto que ele tem lá na caderneta de poupança para retirar? E aí a gente chama isso de capitalização acumulada ou juros compostos, né? Por que a questão tem a ver com juros compostos? Porque quando você tiver, dá um exemplo aqui, né? Quando você tiver no primeiro mês e você tem R$ 500, você tem que perceber que 0,6% de R$ 500 que vai ser 0,6 sobre 100 vezes 500, isso aqui vai dar 3, né? Isso aqui vai dar R$ 3. Entenda que no segundo mês, aí aqui é que começa a história, né? A pessoa não tem mais só R$ 500, ela tem R$ 500 mais quanto rendeu. Então ela agora tem 503. E aí assim, qual é o detalhe? O detalhe é que isso vai continuar. E qual é a diferença principal de juros simples para juros compostos? É que quando eu for fazer a porcentagem referente ao segundo mês, se fosse juros simples, eu ia estar olhando para o 500. Mas você tem que ver que o seu valor que você tem agora não é mais 500, é 503. Então, isso é que caracteriza os juros compostos, tá? Mas aí a gente não tem condição de fazer isso linha a linha. Então, assim, só para ilustrar, eu preparei aqui uma tabela em que a gente já tem algumas nomenclaturas, né? Vocês vão perceber que eu vou estar usando esse N para representar o tempo. Mês 0, que é quando você foi lá fazer o depósito. Mês 1, mês 2. A taxa, que é 6%. 6% é a mesma coisa que 0,006 dividido por 100. O capital de R$ 500 é quanto você tinha no momento. E essa letra M vai representar o montante. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. O montante, que é quanto você tem nesse momento. E aí no primeiro mês, o que é que vai acontecer? Essa taxa vai incidir em cima dos R$ 500, que a gente viu que dá 3. E aí quanto é que você vai ter agora? 500 mais 3, que é 503. No segundo mês, 0,06% vai incidir em cima de R$ 503. Então você vai ter algo em torno de 3,02. Como você já tinha 503, somando 506,02. E isso vai continuar. Isso continua, né? Descer aqui. Até chegar na última linha. Percebe que a última linha ela é 96. Por que é 96? Vamos voltar aqui. Seu filho
tinha 10 anos. Seu filho tinha 10 anos quando você abriu a caderneta de poupança e ele agora tem 18 anos. Então, se passaram 8 anos. Se você pegar 8 vezes 12, né, você vai chegar a 96 meses. Então, isso é o que ficou aplicado à caderneta de poupança. Então, por isso que vocês estão vendo aqui 96, tá? E aí, olha o valor, né? Você, assim, você pode até dizer, né, que é um valor muito pequeno, né? É só isso, né? Vamos lá, ó. 887,92 menos 500, né, que é o que ele tinha, vai dar 387,92. Então, isso aqui é o que foi o rendimento, tá? Parece pouco, né? Durante 96 meses, 8 anos, mas assim, é um dinheiro que apareceu, digamos assim, na tua conta, né? Mas aí, assim, nós não temos condição de estar fazendo as 96 linhas, né? Veja que é um trabalho muito grande se você for ter que fazer um a um. E a ideia dos juros compostos é que você pode descobrir esse resultado de uma maneira mais simples, fazendo simplesmente a fórmula do montante nos juros compostos. Então, em juros compostos, o montante é capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, essa é a nossa fórmula mãe, né, que é a fórmula base para descobrir qualquer resultado. Então, quem é o montante? Vai ser o capital, que é 500, 1 mais 0,006, né? Não se esqueça que é 0,6%, né? Então, você tem que pegar ainda 0,6 e dividir por 100. Então, sua vírgula vai ficar, seu número vai ficar com 3 casas depois da vírgula, e isso vai ter que ficar elevado a 96, que é o tempo. Até aí tudo bem, né? Você começa a fazer aqui as contas, né? Então, você vai ter que M é 500, que multiplica 1,006, e aí isso fica elevado a 96. Quando você chegou nessa partezinha aqui, ó, você se pergunta, e agora? Né? E assim, como é que você vai gerar esse resultado? Porque não é uma multiplicação, isso aqui é uma potência. Então, até aqui está fácil de estruturar. Mas se você não tiver condições, ou por tabela, eu não vou nem falar em calculadora, porque no Enem vocês não têm acesso, né? Mas com certeza vocês vão detectar em algum lugar da questão, ou em alguma parte lá no final das questões de matemática, você vai ter uma tabela lhe orientando a fazer isso daqui. Então, eu preparei aqui uma tabela que é mais ou menos como vocês vão enxergar. Então, essa tabela ela é estruturada mais ou menos assim. E aqui ela está te dando, ó, só quanto vale 1 mais i elevado a n. Então, qual é o número que me interessa aqui? Vamos lá. Eu estou interessado em o tempo que dá 96. Aqui, ó. Eu estou interessado aqui nesse tempo. Vou colocar ele com uma cor diferente, vermelho. Então, eu estou interessado nessa linha do 96. E a minha potência é o 1,006, ou seja, 0,6%. O 0,6% está aqui, ó. Vou botar de vermelho também. Então, é essa coluna que me interessa. Então, qual é o resultado de 1 mais 0,006 elevado a 96? Está aqui, ó. Vou destacar em vermelho também. Então, é esse o número que me interessa. Ele representa o encontro da linha, tempo 96, com a coluna 0,6%. Então, esse é o número que representa a potência que você jamais teria condições de fazer sem uma calculadora científica. Tá? Então, o número é 1,77585. E aí nós agora podemos concluir a nossa questão. Então, M vai ser 500, que multiplica 1,77585. Aqui, 77585. Aí agora é fazer conta, né? É multiplicar isso daí, que agora não está tão complicado. Como a gente já tem o resultado, né, vai dar 887,90 o valor desse produto. Ok?
Então, a questão é simples, né? Ela tem a ver com juros compostos. Se é juros compostos, não tem erro. Só lembrar disso aqui, ele te ajuda o tempo todo. O problema é que quando tu chegou nessa interrogação do cálculo da potência, é necessário que você aprenda a identificar na tabela, ele vai colocar tabelas, né, para lhe ajudar a chegar a esse valor, dado que você não tem condições de desenvolver uma potência de expoente 96 sem calculadora científica. Tudo bem?